Paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3. Vamos ler no versículo de número 6 e 7. Diga comigo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode assentar-se. Irmãos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, gente, é Espírito. Jesus falou que é necessário nascer de novo, é necessário vivenciar uma nova realidade, e aí é importante você entender o que é nascer de novo. Primeiro, que ninguém nasce de novo continuando as velhas obras. Ninguém nasce de novo sendo a mesma criatura. Para que eu seja nascido de novo, eu tenho que tomar entendimento de qual seja o viés do novo nascimento. O que significa realmente o que Cristo falou: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando ele falou isso, o homem que ouviu perguntou a ele: Senhor, como é que pode eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus estava incomodado. Como é que um homem, na idade daquele homem, poderia entender uma coisa espiritual de uma maneira carnal? E Jesus disse: se eu vos falo de uma coisa simples como essa, uma coisa tão fácil de entendimento, e você não me entende, imagine se eu falasse das coisas espirituais. Amém? Então, como é que eu percebo que uma pessoa ela é espiritual? Quando ela entende as coisas espirituais. Abra em 1 Coríntios 2. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Amém? Capítulo 2, abra comigo aí. No capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, tá? Ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Ou seja, o que eu estou falando não é de uma coisa humana, mas de uma coisa espiritual. Mas falamos a sabedoria de Deus, verso 7, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém ou não amém? Aí a Bíblia diz, que nem olhos viram, olhos humanos, nem ouvidos humanos ouviram, nem coração humano nenhum sentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, existe uma revelação para que os olhos que não viram, os ouvidos que não ouviram, o coração que não sentiu, entenda. Veja, verso 10. Mas Deus, só tem uma forma de revelar: Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, olha só, que é o Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, veja a revelação, as coisas de Deus. Quem quer conhecer as coisas de Deus? As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém?
Então, se você tem o Espírito Santo, você entende, você conhece, você sente, você ouve, você vê e você fala das coisas espirituais. Entendeu, Paulo? Mas se você não tem o Espírito Santo, por mais que você escute a palavra, você não percebe, você não entende, aquilo não transforma, não mexe com você, não faz nenhuma mudança na sua vida. O que é o novo nascimento? O novo nascimento parte do momento em que eu entendo as coisas de Deus, mas eu nunca vou entender as coisas de Deus sem o Espírito Santo, amém? Então veja o que Paulo escreveu aí aos Colossenses no capítulo 2, abra aí, Colossenses capítulo 2. Tem uma grande revelação aí em Colossenses capítulo 2, no versículo de número 1, veja. Quando Paulo escreve aos Colossenses, falando inclusive dos laodicenses. Ele escreve essas duas igrejas, e é interessante saber de uma coisa, que Colossos, a cidade de Colossos estava aqui, a cidade de Laodiceia aqui e Decápolis aqui. Então elas eram cidades vizinhas, Colossos e Laodiceia, amém? E ele fala com as duas cidades, olha aqui. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Será que os irmãos daquela época tinham entendimento do tamanho da guerra que Paulo estava vivendo para poder salvar a alma deles? A igreja que não tem visão espiritual, a igreja que não entende as coisas espirituais, ela não sabe a luta que é travada pela sua alma. Eu estava na casa de um cidadão desviado, fui lá visitá-lo, e quando eu cheguei, era um apartamento, quando eu cheguei lá, esse rapaz desviado, ele chegou, a mãe dele já estava lá, ele chegou da farra, tinha passado o dia anterior na farra, estava chegando no dia seguinte, umas 6h30 para as 7 horas da noite da farra do dia anterior. Quando ele chegou, crente desviado, ele olhou para mim, ele ficou até um pouco envergonhado, porque tinha vindo da farra, mas eu falei com ele, eu disse: irmão, eu vim aqui para que você entenda que o diabo quer destruir a sua alma, e você está dando lugar a Satanás. Aí ele pegou e disse: não, eu estou curtindo minha vida porque eu sou novo e eu quero curtir minha vida. Na mesma hora, eu disse para Deus: Senhor, me mostra algo que eu possa mostrar a esse homem. Irmãos, creiam vocês que na mesma hora esse rapaz era crente, tinha servido a Deus muito tempo, tinha dom de visão e tudo, mas estava tudo enterrado. Naquela hora, dentro daquele apartamento, daquele rapaz, com a mãe dele lá, Deus me mostrou, parecia um coral de demônios na varanda do apartamento dele. Eu disse: tu está vendo aquele monte de demônio ali? Ele citou, e começou a se arrupiar todinho, pois aquilo ali são as entidades que estão destruindo a tua alma. Aí eu disse: agora tu não está vendo o outro lado. Ele: qual é? Os anjos que eu trouxe aqui para derrubar esses demônios. Na mesma hora começou a ter uma guerra, eu via só as espadas batendo, uma na outra, demônios e anjos guerreando pela alma dele. Aí eu disse, o nome dele eu não lembro aqui agora, assim com exatidão, mas eu disse: irmão, tu quer se firmar com Deus? Tu quer voltar para Cristo? E ele estava olhando assim para mim, como quem diz: eu quero, mas não tenho força. Eu digo: olha, a Bíblia diz que toda dádiva perfeita, tudo o que a gente precisa, vem de Deus. Te ajoelha aí, ora a Deus, que o Senhor vai te fortalecer para você tomar essa decisão. Aí ele se ajoelhou, começou a orar, e ele via os demônios lutando com os anjos. Do jeito que eu estava vendo, ele estava me descrevendo da mesma forma. E aí ele fez uma oração bem alta, entregando a vida dele a Cristo. Foi só assim que os demônios vazaram. E ele começou a chorar, pedir misericórdia a Deus. Vocês entendem isso? Irmãos, eu estava indo visitar uma senhora que me pediu para ir na casa dela há muito tempo atrás. Eu fui visitá-la e ela era uma irmã em Cristo de outro ministério, mas ela pediu uma visita e eu fui lá. Quando eu cheguei na casa dela, olha o que aconteceu. Cheguei na casa dela e comecei a falar de Jesus com ela. E ela era uma mulher de Deus.
falei de Jesus, conversei, falei de Cristo e tal, ela orando comigo e tudo mais. De repente chega a filha dela. A filha dela chegou com aquele shortinho bem curtinho, uma roupa decotada. Eu disse para a filha dela: a irmã é crente? Ela disse: não, Deus me livre. Aí a mãe disse assim: não diga isso não, porque você está falando com o homem de Deus. Deus me livre. Você é crente sim, só que você é afastada. Aí ela pegou e disse assim: eu não quero saber nem de crente nem de igreja. Desse jeito. Aí eu olhei para a cara dela e disse: ah é? Você não quer saber não? Pois eu vou te dizer o que é que Deus manda eu te dizer agora. Olhei para ela e disse: olha para esse sapato aqui. Ela olhou: daqui 3 dias tua mãe vai me chamar para eu fazer o teu enterro. Daqui 3 dias. É o tempo que tu vai curtir essa vida que tu tem. 3 dias. Deus mandou eu te dizer isso aqui agora. Por causa da falta de arrependimento, Deus vai pesar a mão sobre ti. E não era, gente, de forma alguma, eu que estava dizendo isso. Muito menos eu querendo isso para ela. O Espírito Santo mandou eu dizer isso para ela. Escute bem, até o final. Ela disse: não estou nem aí não. Aí entrou no quarto, bateu a porta. E a mãe dela sabia, me conhecia. Ela disse: bispo, pelo amor de Deus, minha filha vai morrer. Eu disse: vai, irmã, daqui 3 dias. A mãe desmaiou na sala. Eu peguei, orei pela mãe, tomou um copo d'água. Eu disse: irmã, você está melhor? Estou. Deus te abençoe. Daqui 3 dias você me liga. Saí da casa dela, fechou a porta, cheguei até o carro. Quando eu fui abrir a porta do meu carro, Deus disse assim: para, escuta. Eu disse: Senhor, escutar o quê? Deus disse novamente: só escuta. Eu escutei aquela moça orando lá no quarto dela, que era o último quarto da casa, e eu estava lá fora. E ela orava e dizia assim: se ele falou da tua parte, quando eu abrir a porta da minha casa, ele vai estar na frente da porta olhando para os meus olhos. E ela falou só na mente dela, gente. Quem entende isso? Ela não falou nem em voz alta, ela falou só aqui, ó. Se ele é homem de Deus, e se o que ele falou veio da tua parte, ele vai estar com a cara na porta, e quando eu abrir, ele vai estar olhando nos meus olhos. Eu não ouvi isso lá fora, gente. Aí eu disse: oh, Deus de misericórdia é esse, né? Peguei, fui para frente da porta, não é loucura? Fiquei com a cara na porta assim, ó. Quando ela, não deu 2 minutos, lá vem ela. Abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu olhei nos olhos dela e disse: você não queria a prova de que o que eu disse foi o Senhor que disse? Pois eu estou com a cara na porta olhando nos teus olhos. E aí, você crê agora? Essa moça caiu agarrada nas minhas pernas, irmão. Você não entendeu? Ela se agarrou nas minhas pernas pedindo perdão a Deus. Chorou e disse: me perdoe, bispo, me perdoe. Eu estava sendo rebelde, obstinada, mas eu conheço Jesus e sei que Ele é o único caminho, a única verdade. Eu quero me reconciliar com Cristo agora. Ela se reconciliou. Quando ela se reconciliou, olhei para a mãe dela. Eu disse: mãe, abraça a tua filha, porque ela ia morrer daqui 3 dias. Só que agora o Senhor vai dar muito mais anos de vida, que ela nem ia ter esse tempo todo. Deus vai postergar a vida dela muito mais. Passei lá uns 10 anos depois. Essa moça, que tinha na época uns 17 anos, se tornou uma grande missionária, gente. Casou com um pastor, prega o evangelho pelo mundo todo. Glória a Deus, não? Então você crê que Jesus fala com você? Mas você tem que ter uma vida espiritual para ouvir e entender que é Deus que fala. Muitas pessoas não entendem isso e por isso não conseguem se converter em uma vida nova. Vida nova quer dizer
um novo entendimento. Veja aí em Colossenses capítulo 2. Paulo diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Olha o versículo 2 como é forte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Você pode repetir isso? Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Se você tem dinheiro no banco ou não, não faz diferença nessa hora. Se você tem um carro importado lá na frente ou uma bicicleta, também não importa. Não importa se tu é empresário, se tu é empregado, se tu é desempregado. Essa riqueza aqui é o forte entendimento das coisas espirituais. Se você tem um forte entendimento das coisas espirituais, esse não é mais um culto e essa não é mais uma palavra, é uma revelação do Espírito Santo para que a tua alma se converta ao Evangelho da graça. Quem entendeu isso, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Então ele fala de uma riqueza da forte convicção do entendimento para compreender, olha o que você tem que fazer, plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Tem uma vírgula aí: Cristo. Tem gente que diz que segue Jesus, mas nem compreende o que significa seguir Jesus. O forte mistério de Deus é Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todo tesouro de riqueza verdadeira está em Cristo. Aí você tem um parâmetro do mundo. Ah, rapaz, que riqueza é essa? Que tesouro é esse que eu não vejo na minha conta bancária? Mateus 6 diz: ajuntai para vós tesouros no céu e não na terra. Amém? Os da terra, irmão, o ladrão leva, a traça corrói, o ferrugem come, mas lá no céu ninguém vai te roubar não. Como é que você vai juntar esses tesouros no céu? Fazendo com que você aqui na terra entenda o verdadeiro tesouro que é Cristo, entender o que é ser cristão, entender o que é uma nova vida em Cristo, viver, não só entender, viver essa nova vida. Amém ou não amém? E bispo, como é que eu vivo isso? Primeira coisa, diga para o seu irmão: deixe de ser hipócrita. De novo, deixe de ser hipócrita. Você sabe onde está errando, diga para ele. Você sabe onde está vacilando, diga para ele. Você sabe aonde você caiu. A Bíblia diz: vê pois onde caíste. Você sabe sim onde caiu, você sabe, você não pode ser hipócrita quanto a isso. E mesmo que você não soubesse, Deus te revela isso. Então, a primeira coisa é você se firmar no Senhor como o seu firme fundamento. Amém ou não amém? 2 Timóteo capítulo 2, abra aí, versículo 19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos lá, eu vou ler para vocês no 18 em diante, vamos lá. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Então, se você sabe quem é a base, quem é o alicerce, se você conhece Jesus, você não vai viver nessa hipocrisia humana, amém? Nessa maldição de quem sabe onde caiu, de quem sabe onde está errando, de quem sabe o que está fazendo de errado, onde está pecando e continua fazendo a mesma coisa. Ninguém é forçado, gente, a pecar, ninguém é forçado a errar, ninguém é forçado a viver distante de Deus, não. Com a mesma força que você tem para pecar, você pode usar
para não pecar, sim ou não? Tem gente que diz assim: rapaz, eu não acredito que alguém possa se levantar. Pode, é só querer. Quem não quer, você pode encher a mão dela de coisa que ela derruba e joga fora. Eu me lembro que na pandemia a gente deu muitas cestas básicas e roupas para muita gente. Alguns usaram aquilo como alimento, como vestimenta, e outros trocaram por droga. Quem quer se utiliza do alimento de Deus para nascer de novo, para crescer, amém? Para se revestir. Mas quem não quer, você pode dar o melhor alimento que ele joga fora, não sabe o valor. É incrível, mas o próprio Senhor disse que a gente não pode lançar pérola aos porcos. Tem gente que é como porco, não quer saber do que é santo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que realmente é salvação para a sua alma. Tem outro texto muito interessante, diga para o seu irmão: você tem que estar firme na fé. Diga assim: firme no fundamento, que é Jesus, mas firme também na fé. Amém? Se você não estiver firme na fé, você não vai conseguir vencer o mal. Colossenses capítulo 1, verso 23 diz assim, ó: vamos lá, 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, você tem que estar reconciliado com Cristo, firmado na fé do evangelho da graça, alicerçado, firmado, e não se deixe afastar dessa esperança, amém? Há mais uma coisa importante: você não deve só deixar a hipocrisia, você deve estar firme no Senhor, firme na fé, e deve ser forte contra as astutas ciladas do diabo. Quem entendeu isso? O que é uma nova vida? Eu tenho que usar a indumentária que Deus me dá para vencer o mundo. 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Lá em Efésios fala da armadura de Deus, e ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais vencer o dia mau. E ele fala da armadura. Vamos lá em Efésios, abre aí em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Posso ler? Diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer como? Inabaláveis. Eu vou ler de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Gente, não é uma parte dela, é tudo ou nada. Ou você se reveste de tudo, ou não adianta só botar uma coisa ou outra, porque a brecha que você deixar, o inimigo vai utilizar para derrubar você, para ferir você, amém? Então veja, se revista de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de você resistir o dia mau, ele diz: e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira coisa, grife aí, a verdade. O que é a verdade? Eu sempre falo aqui,
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, né, fala isso. Mas entenda, a verdade não é uma palavra, não é um adjetivo. A verdade que nós falamos é todo o ensinamento, que quando eu guardo no meu coração para não pecar contra Deus, Salmo 119, verso 105, essa verdade passa a imperar dentro de mim e me afastar do mal. Eu conheço a verdade quando ela é utilizada como um escudo, como uma proteção. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura, e a primeira parte da armadura é a verdade, amém? Seja cingido com a verdade. Não existe meia verdade, existe verdade inteira. Tem gente que vai procurar o falso evangelho, parece, mas não é. Se você quer revestir-se da verdade, aceite ser confrontado por ela, amém? Aceite ser exortado, repreendido, corrigido. A verdade bate de frente com o teu pecado. A verdade não passa a mão no teu ego, não. A verdade te ensina o caminho, amém? Segunda coisa, a justiça, a couraça da justiça. Se você não tem, você está numa situação muito difícil. Que couraça da justiça é essa? A Bíblia diz que só os justos herdarão a terra. Só os justos. Só os justos. E o que é ser justo? Nenhum de nós é perfeito, mas todos nós temos que aprender com Deus a vivermos em santidade, em justiça, amém? Então, eu não posso me alegrar com a injustiça, eu não posso aceitar que coisas injustas sejam praticadas por mim. Gente, dentro do seu casamento, quantas coisas injustas você já passou? Quantas coisas injustas você já fez com o seu cônjuge? Você que é filho, quanta injustiça você já praticou contra os seus pais? É justo o pai te ajudar, a mãe te ajudar e você ser um mau filho? É justo a esposa te ajudar e você ser um marido ruim e vice-versa? Então, o caminho da justiça, a couraça da justiça, é mais uma armadura para você vencer o mal. A terceira coisa, a Bíblia diz: calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz. Tem gente que não se prepara, não estuda, não busca conhecimento. Ele diz que os teus pés têm que estar preparados pelo evangelho da paz. Quarto, embraçando sempre o escudo da fé. A fé é um escudo, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E o que mais? A espada de quê? Olha a palavra, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, quando você tem essas 6 coisas, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos. Então, não existe momento de descanso para quem quer ser uma nova criatura, amém? Para quem quer vencer o mal, para quem quer ir para o céu, você tem que estar em constante batalha, tem que estar revestido da armadura, você tem que estar numa busca constante para não errar e não se deixar ser abatido, amém, pessoal? Quem entendeu isso? Levanta a mão. Quantos aqui percebem a urgência disso na sua vida? Glória a Deus. Quem mais? Quantos aqui estão muitas vezes procrastinando isso, deixando para depois? Não, eu entendo que isso tudo é necessário, mas agora, no meu contexto de vida, não me é útil. Agora não, deixa para depois. Gente, qual vai ser o depois? Quando é que vai ser o depois? E gente que se afastou do chamado, quando é que vai voltar? E gente que enterrou os talentos, quando é que vai desenterrar? E gente que parou de orar, quando é que vai voltar a orar? Gente que parou de viver a fé, de andar por fé e não por vista, quando é que vai andar? Tem muita gente, irmãos, que não se tornou nova criatura porque não
aceitou na prática o conselho da palavra de Deus. A intervenção do Espírito Santo é necessária, e ele vem te convencer através da palavra que você tem que ser uma nova criatura, que você tem que nascer de novo, da água para arrependimento e do Espírito, quer dizer, onde tudo se faz novo, onde ressurreição, gente, não é uma coisa simples, não. Ressurreição é algo assim, olha só. A palavra ressurreição quer dizer voltar a viver novamente. A palavra nascer de novo quer dizer ter uma nova oportunidade para viver. Amém? Vai viver de novo. Quando você ressuscita, é a mesma pessoa que surgiu, mas quando você vai viver de novo, é uma nova criatura que sai dali. Amém? Então eu pergunto, você que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você nasceu de novo? Você se tornou uma nova criatura? A questão é muito interessante. Não é só morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo, é nascer para uma nova vida, é tornar-se uma nova criatura, é ter uma nova compreensão, é partilhar de um novo sentimento, de um novo pensamento, que te leva a uma dimensão espiritual que você entende as coisas espirituais. Amém? Volte aí para Coríntios capítulo 2, só para terminar. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas que são espirituais. Versículo 13, volte aí no 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Amém? Voltando ainda lá para o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito é que vai mostrar as coisas profundas de Deus, irmãos. O 11 diz, pois qual o homem, que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Também quem conhece as coisas de Deus, se não tiver o Espírito de Deus? Então o mundo, gente, o Espírito do mundo não vai te dar sabedoria, entendimento, temor, conhecimento de Deus. Não vai. Só o Espírito Santo é que vai te conduzir à presença do Senhor. Amém? Quem tem hoje o privilégio de receber o Espírito de Deus em sua vida, quem hoje é morada do Espírito Santo, essa palavra tem um efeito absurdo. Quem é frio na fé, quem não tem a armadura de Deus, recebe, parece uma pedra. Entende a pedra? Nada nasce daquilo. Se você jogar uma semente sobre uma pedra, não nasce nada. Se você jogar numa terra árida, não nasce nada. Se você colocar essa semente no meio do caminho, os pássaros levam. Se você jogar no meio dos espinhos, ela é sufocada. Só uma semente numa terra boa é que prospera. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui agora para entender a salvação, as coisas espirituais de Deus. Elas não são entendidas se eu não tiver do meu lado a presença do Espírito Santo, se eu não me tornar a moradia do Espírito de Deus. Mas tem uma coisa, a palavra diz que o Espírito Santo não entra em vasos impuros e de impuros lábios. Por isso, diga, Senhor, hoje
eu quero lavar o meu coração, a minha alma, para que eu me torne um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se hoje você quer a sua salvação, se hoje você de fato quer entender as coisas espirituais, aí onde você está, eu quero que você fique de pé, entregando a sua alma, o seu corpo e o seu espírito para o Senhor Jesus, declarando que Ele é o teu único Senhor e Salvador. Aí onde você está, você tem que tomar essa decisão. Glória a Deus. Isso, aí onde você está, tome essa decisão. Que não seja mais um ato religioso, mas que seja um ato sincero da sua parte. E se você quer caminhar espiritualmente com Deus, você vai ter as maiores revelações que Deus tem para te dar. Amém? Fale com Deus enquanto nós louvamos. Você vai falar com Deus, você vai entronizar o Senhor. E à medida que essa música toca, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente para eu orar por você.